Olá, povo de Deus. Hoje é terça-feira, 29 de abril, memória de Santa Catarina de Siena. O texto de hoje está em João, capítulo 3, versículo 7, a segunda parte, até o versículo 15. Necessário para vós é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como se pode fazer isso? És doutor em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. O texto de hoje continua aqui a passagem de ontem, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. E aqui um tema norteador tanto da passagem de ontem e de hoje, que é o nascer de novo, né? Esse novo nascimento. Aqui o texto do Evangelho de João nos mostra um diálogo de Jesus com Nicodemos, que depois ele vai se encaminhando para uma espécie de monólogo. É como se Nicodemos fosse uma figura simbólica de um simpatizante fariseu que aos poucos vai se aproximando de Jesus, como se o evangelista João utilizasse a figura de Nicodemos como um símbolo daquele que vai dando o salto da fé, saindo da condição de escuridão, de treva, de ignorância literal, para a compreensão da plenitude do conhecimento de Cristo, né? Abrindo-se à luz, nascendo de novo, compreendendo essas realidades celestiais, né? Aqui é a pergunta de Jesus. Se não entendem quando falo das realidades humanas, como podem compreender quando falar das coisas do céu? Nicodemos representa aqui aqueles que faziam uma leitura muito literal do texto sagrado. Um farisaísmo profundamente apegado à lei, muito fundamentalista, que cedia à ignorância da fé, né? Então faltava essa compreensão da graça. E com Jesus de Nazaré, essa dificuldade de compreendê-lo como homem-deus, né? Simpatizava-se por Jesus, mas a dificuldade de compreendê-lo como o redentor do gênero humano, né? O Salvador enviado, o Filho de Deus, aquele que vai ser levantado da terra, né? Aqui no final do texto há uma analogia, uma comparação com o livro dos Números, lá da serpente erguida no deserto, né? Então aqui a cruz será agora esse grande símbolo erguido para a nossa salvação, né? O Evangelho de João fala aqui do Senhor Jesus como aquele que é rei e o seu trono é a cruz, né? Então Nicodemos representa aqui aquele que vai fazendo a experiência da adesão, do progresso, da compreensão por meio da fé, a compreensão de Cristo por meio da fé, né? Gradativamente, fazendo do seu caminho uma espécie de renascimento, né? De maneira lenta, gradual, progressiva, que vai abandonando a ignorância escriturística até uma compreensão mais profunda. Isso acontece com muitas pessoas que se deparam com o texto ou quando elas são formadas em uma perspectiva, numa tendência de interpretação da escritura do texto sagrado, né? Seja no Antigo Testamento, seja no mundo cristão. Então Nicodemos nos lembra que há dificuldade de se acreditar em Jesus na sua dimensão divina, né? Mas que pouco a pouco vai dando esse salto de qualidade da fé, né? Revestindo-se dessa compreensão, renascendo, compreendendo a dinâmica do Espírito, compreendendo Jesus como o portador do Espírito Divino
e depois levando essa vida também na força do Espírito, né? O Espírito que sopra onde quer, que habita na pessoa de Jesus, que é um intérprete da Escritura, um intérprete, o hermeneuta do Pai, ou seja, aquele que revela, que interpreta todo o sentido da Escritura, que revela o rosto de Deus, e que agora vai sendo interpretado pelos homens do seu tempo, uns com mais dificuldade, né, como aqueles que são formados numa escola mais rígida, como o farisaísmo, outros os pagãos, os gentios, que vão aderindo mais facilmente. Então, Nicodemos representa esse caminho que todo seguidor ele precisa fazer. Por vezes, a superação também da própria ignorância, né, da cegueira, da dificuldade de abrir-se ao que está diante de nós, né? Então é preciso renascer sempre para compreender cada vez mais a palavra de Jesus e a sua pessoa. A cada dia nós somos chamados a viver esse renascimento, né? Essa abertura do ser humano ao alto, à graça, né? À glória, né? É sempre necessário nascer de novo. Foi assim com Nicodemos e assim com todos nós, principalmente aqueles que interpretam o texto de maneira muito literal e uma leitura muito ingênua, né, por sinal. Então, compreender que todo o sentido da Escritura encontra-se na pessoa do Nazareno. E ele é a chave de interpretação do próprio texto sagrado da Antiga Aliança. Ele é o revelador do Pai. Se você gostou, deixe aí sua curtida, escreve aí nos comentários, compartilhe com quem você gosta e tenha um dia cheio do amor de Deus.